Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais nosso segundo dia do tema sobre meditação. Vamos falar hoje, dando continuidade a essa semana da meditação. Eu sou a Ana Carol, personal trainer, especialista em emagrecimento feminino, e hoje estou abordando o tema, o pilar da mente, o pilar da meditação, para a gente ter uma mente mais saudável, né? Para que a nossa mente colabore conosco. Qual que é a intenção de ter uma mente mais saudável, né? Então, o que adoece a mente? As nossas ansiedades, o estresse, os nossos medos. Isso tudo vai interferir na nossa saúde, uma vez que o estresse já está comprovado que o estresse inflama o nosso corpo. Vários mecanismos fazem o nosso corpo, o estresse crônico, inflamar o nosso corpo, e as consequências são as doenças autoimunes, e a gente pode até ganhar peso se a gente não cuidar por inúmeros motivos, né? Mas a gente pode sim ganhar peso se a gente se encontra num estado de estresse crônico. Bora lá então? Dia 2, vou deixar aqui o tema. Boa noite, sejam bem-vindas, minhas poderosas, meus poderosos. Poderosas porque você tem o poder de mudar a sua vida através de hábitos, como por exemplo a meditação. E a gente vai falar aqui hoje sobre o bem, cultivar o bem para nos livrarmos, para amenizar e resolver os problemas e diminuir a ansiedade e as consequências que a ansiedade traz. E no final a gente vai fazer uma prática de meditação. Vamos começar? Então, respirando, entrando aqui no clima da prática de hoje. Cresce os braços. Vamos primeiro, ó, vem comigo, alonga. Puxa o ar. Abriu. Vou mostrar primeiro a posição que eu estou. Deixa eu deixar a câmera mais afastada. Ó, eu estou, pessoal, sentada num bloquinho, tá? Então, quando eu pratico a minha meditação, eu uso um bloquinho, que assim eu fico muito mais confortável nessa posição. Tô no chão, tô no meu tapetinho, sentada no bloquinho, tá ok? Pernas cruzadas, bem confortável a postura. Vamos respirar juntas. Você já vai perceber. E eu quero que você perceba a sensação. Como é que você está se sentindo agora? Vamos respirar um pouquinho, observar a respiração. Como que você vai terminar esse pequeno exercício. Vem comigo. Então eu quero que você traga a sua respiração pelas narinas, lábios juntinhos, mas sem apertá-los. Olhos fechados. E vá para o seu abdômen, localiza costelas, abdômen. Vamos tentar deixar as costelas paradas, sem movimento nas costelas, movimento no seu abdômen. Você inspira, o abdômen se projeta para fora, você solta o ar, o abdômen se recolhe. Inspira, abdômen para fora, expira, abdômen para dentro. E só acompanhe essa respiração. Acompanhe essa respiração com a intenção de que essa prática vai te deixar mais serena, mais tranquila, que você quer
perceber essas sensações de serenidade, tranquilidade. Se envolva com a prática, tendo um interesse, uma curiosidade. O que acontece enquanto eu respiro? Olha minha respiração. O abdômen vai para fora quando o ar entra. O abdômen se recolhe quando o ar sai. Olha que interessante. É uma sensação gostosa. Eu me sinto bem fazendo isso. Observe esses processos. Vamos percebendo a luz do ambiente, a luz da sala onde você está. Vai reconhecendo a temperatura do ar, você, o seu corpo, o espaço que o seu corpo ocupa. E abrimos os olhos. Muito bom. E assim, como que você percebeu? Então você vai refletir na sua mente. Então você vai ancorar na sua mente qual a sensação durante a prática e como é que você começou, como que você terminou. Tudo isso para desenvolver córtex pré-frontal, a região que analisa, que toma consciência das percepções, que você vai desenvolver a autoconsciência. Vamos aprofundar esse tema hoje. Vamos falar sobre ontem. Então a gente falou ontem, tô olhando para o lado, seguindo o roteirinho. Ontem a gente falou sobre os motivos que nos levam a ter uma mente ansiosa, uma mente agitada, um pensamento acelerado, não consigo manter o foco, eu não consigo dormir, eu me estresso muito fácil, eu sou muito reativa. Bateu comigo, bateu, levou, né? Então, a gente descobriu ontem juntos aqui, né, analisou que isso é um instinto, é o gatilho rápido da sua amígdala cerebelar, que está mais ali conectada com o seu tronco cerebral, essa região que é a região responsável pela reação de luta e fuga. Então, é normal, né, por que é normal você se perceber reativo, né? Antes de, nossa, por que eu falei aquilo? Por que é normal você primeiro falar algo que você não gostaria para depois pensar, poxa, falei o que eu não devia, né? Porque é uma questão de custo de energia. Essa região, o córtex pré-frontal, o que analisa, o que fala, nossa, eu não vou me estressar. Se eu gritar com aquela pessoa, eu vou me arrepender depois. Eu não preciso entrar nesse processo da raiva novamente, da ansiedade, né, do sofrimento. Porque eu não, por exemplo, então esses pensamentos, porque eu não posso controlar o tempo, né? Eu queria dar uma aula livre no parque amanhã e aí começa a chover. Então, eu não tenho culpa, eu não tenho controle sobre o clima. E aí tem gente que fica nervosa, angustiada, por quê? Aí você vai ter que descobrir quais são as causas de você estar nervosa. Na verdade, sempre vai ter uma causa raiz, né? Uma causa primária. Então você queria ir lá no parque, você queria começar a fazer aula de yoga, porque você queria ser uma pessoa mais pacífica. Por quê? Porque está tendo muitas discussões em casa, ou é porque você está nervosa ali no trabalho, você não consegue ter foco, você não está conseguindo ali desenrolar direito o seu trabalho, a sua melhor
performance, não está conseguindo dormir, né? Então, não é o problema da chuva que te impediu de fazer aula no parque. O problema é as causas que estão, né? O porquê que você gostaria de participar daquela aula, né? Quais são as causas dessa irritabilidade, dessa insônia, dessa fadiga ao longo do dia, desse cansaço. E você dormiu às vezes 8 horas, 9 horas e ainda assim ao longo do dia se percebe cansada, sem motivação. Então por quê? Porque até você racionalizar, primeiro, né, é instintivo, é luta-fuga. Mecanismo amígdala cerebral é o ciclo, eu fiz hoje stories sobre isso, né? O ciclo dessa amígdala cerebelar, amígdala pituitária adrenal. Então, começa a sensação de eu preciso me proteger, ou eu preciso lutar, preciso me defender de algo, né? E estou para apresentar uma reunião e aquilo depende, né, da minha performance, claro, de repente uma promoção, né, me manter no trabalho, um aumento de salário, simplesmente a satisfação pessoal de fazer algo e me sentir, fazer uma bela apresentação e receber palmas, né? Receber realmente o reconhecimento do nosso esforço. A gente busca por isso. E então, até a gente racionalizar isso, demora. Então, essa busca por esse reconhecimento dispara a nossa amígdala e é as sensações primárias, né? Reconhecimento. Depois, autorrealização vem depois, né? Me sentir autorrealizada com aquela palestra que eu dei. E aí, esse é uma satisfação secundária. Satisfação primária, reconhecimento. Satisfação secundária, me sentir autorrealizada, me sentir feliz com aquilo, né? Sentir que eu tenho valor, que eu tenho, faz sentido a minha vida, né? Todo mundo busca o que é sentido na vida. E isso a gente consegue racionalizar no córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal tem uma massa maior, né? Uma massa maior de neurônios, foi desenvolvido ali no decorrer da evolução dos homens, né? Depois, ali na humanidade, foi desenvolvido essa parte do córtex pré-frontal e essa parte, ela simplesmente despende de mais energia. Demora mais, né? Os circuitos neurais para você processar as informações demoram mais, você gasta mais energia para isso e mais tempo, tá? Então, é simplesmente físico também o porquê que você demora para processar as suas informações. E é claro que é instinto de sobrevivência. Você tá andando e aí você escuta um latido de cachorro atrás de você. Você primeiro tira o pé para depois pensar: nossa, que cachorro que estava atrás de mim? Será que era um pitbull ou era um pincher? Ou alguém latindo, né? Fazendo uma sacanagem com você, te zoando. Então, você primeiro, o cérebro, a natureza perfeita, primeiro você vai se proteger, vai tirar o pé rápido, né? Depois você vai olhar para trás e vai ver que era só um poodlezinho minúsculo, que ele só latiu, ele nem ia te morder, tá bom? Então, por isso que acontece, por isso que a gente tem esses mecanismos da natureza. Mas a gente precisa saber disso para que a gente possa utilizar, porque somos seres inteligentes, e utilizar esse córtex pré-frontal que nos dá essa sensação, né, que nos difere dos animais. Sou um ser humano. O que eu quero da minha vida, né? Para onde eu vou após a morte, né? Por que eu tenho que cultivar o bem? Por que eu tenho que evitar a raiva? Por que eu tenho que cuidar da minha ansiedade, tá? E agora eu vou falar, né, sobre as razões para cultivarmos o bem. Primeiro, uma questão de sobrevivência. Então, vivemos em grupos, né? Homens, assim como os animais, né? Vivemos em bandos, em sociedades, em grupos. Um homem sozinho numa floresta
ele é morto, acaba para ele. Do mesmo modo que um macaco sozinho na cidade não tem chance. Agora, um homem, um bando de homens na floresta conseguem sobreviver. E do mesmo modo, um bando de macacos na cidade também consegue sobreviver. Então, a questão de você cultivar amizades, estar numa comunidade, né? Ser uma pessoa benquista, ser uma pessoa aceita, é uma questão também de sobrevivência. A gente sabe que no nosso trabalho, né, quando trabalha em equipe, quando a gente encontra pessoas que pensam como a gente, que têm os mesmos objetivos, o nosso trabalho deslancha muito mais rápido, né? A gente consegue ali ir atrás dos nossos objetivos de uma forma muito mais rápida, né? Quando a gente está buscando um conselho, aí tem aquela família, aí tem a sua mãe, ou a sua tia, ou uma prima, ou um primo, que você pode contar com essa pessoa, né, para que você possa superar um problema. Então, buscamos laços, né? Do mesmo modo que a questão de viver são dois mecanismos diferentes e úteis. Viver em alerta, para que a gente não se machuque, para que a gente não sofra, faz parte do cérebro que fica buscando essas ações. E por outro lado, o bem também deve ser cultivado. Então, uma pessoa, né, a gente vê ali, Big Brother. Então, aquela pessoa que briga com todo mundo, aquela ruinzinha que briga, que é chata, não dura, né? Agora, aquela pessoa que busca as alianças, busca as amizades, tenta ali, pelo menos ficar em cima do muro, pelo menos ela dura mais, né? E aí quem ganha, sei lá, por N motivos. Mas buscar o bem, cultivar o bem, também é uma questão de sobrevivência. Cuidar dos mais frágeis. Olha só que interessante. Estão comigo? Bora lá. Por que que o amor é tão importante? Né? Para a gente sermos pessoas mais pacíficas, felizes, termos os nossos sonhos realizados. Cuidar dos mais frágeis também, uma questão de sobrevivência. Olha isso. Logo quando a mãe tem o bebê, o leite não desce do peito, né? Logo quando ela tem o bebê. Ela precisa pegar o bebê no colo, cheirar o bebê, falar com o bebê. Aí o bebê vai lá e ela faz carinho no bebê, ela segura a mãozinha do bebê, segura o pezinho do bebê, conversa com o filho. E aí o leite desce, porque nessa troca há no cérebro, na região ali do hipotálamo, a produção de oxitocina, o hormônio do amor. Se temos, por um lado, o hormônio do estresse, que é o cortisol, por outro, temos o hormônio do amor, a oxitocina. Então, nessas relações, quando estamos em relações com família, amigos, né? Quando estamos sendo amados, quando amamos, quando estamos sendo queridos, quando estamos vivendo momentos felizes, a produção de oxitocina. E esse hormônio oxitocina nos mantém empenhados, ele é um estimulante para nos manter empenhados naquela tarefa. Através desse hormônio nos sentimos bem, sentimos um bem-estar interno, sentimos uma paz. O que mais que a gente precisa cultivar o bem? Aprender a se comunicar, né? Então, precisamos também expor as nossas ideias. Então, você vai conversar com uma pessoa, se você já fala com a pessoa, você quer conversar algo, quer alinhar no relacionamento as suas expectativas. E aí você começa a ser grosso, a acusar a pessoa, né, a ter um padrão ali de conversa negativo, a pessoa vai, tampar os seus ouvidos. Ou pais e filhos adolescentes, né? Como é que um diálogo onde começa a grosseria, um levanta a voz, o outro também, simplesmente essa agressão, quem recebe isso, tampa os ouvidos, o filho adolescente não vai te ouvir, o seu marido não vai te ouvir, a sua mulher não vai te escutar. Então, por que a gente precisa aprender a cultivar o bem? Para o nosso próprio, né, até uma questão de interesse pessoal, em fazer com que aquela pessoa talvez haja da maneira que vai me satisfazer. E se você pede com grosseria, aquela pessoa não vai te atender. Agora, se você pede com carinho, com paciência, com amor, a chance de você ser ouvido e as suas questões acatadas, né, que aquela pessoa reflita e até mude de atitude, são muito maiores. Bom,
E uma coisa muito interessante que acontece quando a gente busca desenvolver esses diálogos maduros, né? Busca desenvolver esse modo, né? Vou cultivar o bem, vou controlar a minha raiva, vou controlar a minha ansiedade, né? Porque muitas vezes a ansiedade, a gente fala o que não devia, a ansiedade, né? Ela tampa a nossa visão, a gente não consegue ver as outras opções que a gente tem, né? A gente fica ali bloqueado em uma ideia só e não consegue ver as outras opções. Então, quando a gente desenvolve, na meditação serve também para quê? Para desenvolver essa autopercepção. Como eu estou me sentindo? A gente falou ontem sobre as emoções. O poder que as emoções têm de alimentar uma memória ruim ou transformar aquela memória ruim em uma memória boa, através da emoção que você coloca. Então, que emoção estou sentindo nesse momento? Minha mão tá suando. Tô com muita sudorese, tô com muito calor, meu estômago tá embrulhando, eu tô com uma boca seca, né? Aquela pessoa tá se aproximando, né? Por que essa reação está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Eu posso controlar isso? Eu posso me acalmar? Não, tá tudo bem, né? Porque às vezes, gente, é só inconsciente, são causas lá na nossa infância, né? Aqueles processos de rejeição que a gente sofre quando é criança, a gente faz alguma coisa e a mãe olha pra gente com aquela cara feia, a gente já, né, guardou aquela memória que se eu fizer isso, eu vou ter uma reprovação da minha mãe, então eu não vou fazer mais isso, né? Então, é só um exemplo, né, de como a gente, que os processos estão enraizados, começam lá na nossa infância e eles se mantêm ali, essas memórias se mantêm, só que de uma forma muito sutil lá no plano do inconsciente. Você não consegue lembrar disso a todo momento, né? Simplesmente, se você faz uma autorreflexão, meditação, vai lá, faz terapia, hipnose, você consegue resgatar essas memórias profundas. E aí você consegue perceber, então eu tenho um problema ali com rejeição, né? Todo mundo tem esse problema, é unânime, né? Ninguém quer ser rejeitado. Não, eu tenho um problema com baixa autoestima, isso aconteceu lá no passado, né? E aí, você desenvolver essa autoconsciência das suas emoções, como você se sente, em que momento você se sente de determinada maneira, por que isso acontece, quanto tempo dura, etc. Você ativa no seu... Quando você começa a perceber isso, aí você entra em contato com uma pessoa, algum colega de trabalho, marido, mulher, filhos, que começa a ter uma reação parecida, né? Então, essa pessoa também, você percebe que ela também tem um processo ali de rejeição na vida dela, que ela não gosta de ser rejeitada. Como você já passou por isso e você percebe em que momento você se sente assim, através de neurônios espelho, você consegue de uma forma mais fácil perceber a emoção na outra pessoa. E o quanto é importante perceber a emoção das outras pessoas, né? Se você realmente se importa, né, em construir um relacionamento maduro, em ter uma vida de paz, ter felicidade, tranquilidade na sua casa, fazer boas escolhas, é bom você começar a perceber as emoções de quem está do seu lado, as emoções de quem convive com você, né? As emoções ali, pessoas importantes no seu trabalho, pessoas importantes, as pessoas ali na sua família, ali no seu dia a dia. Para que, né, você consiga entender o porquê que fulano está agindo dessa maneira. Eu já sei por quê. Porque eu já me senti assim, porque eu já percebi isso, porque eu me observei. Eu fechei os olhos, eu silenciei. Não precisa nem fechar os olhos, isso no dia a dia ali, né? Eu não tive a reação ali que a minha amígdala manda eu ter, que é enfrentamento, que é luta ou é fuga. Eu fui por plano superior, córtex pré-frontal, e eu racionalizei a emoção.
eu não tive uma reação. Porque não precisa, né? Ninguém precisa bater num outro, gritar para que a gente seja atendido. A gente pode pedir com educação. Falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Então, desenvolver a empatia, você desenvolve. Você quer ser escutado? Você quer construir diálogos produtivos para que você se beneficie, por exemplo? Comece a se observar. Quais os seus defeitos? Quais as suas qualidades? O que você precisa melhorar dentro de você? Em que situação você se sai bem? Em que situação você precisa ter mais cuidado, né? Em que momento você precisa parar, ouvir, para que você não seja, seu projeto não seja rejeitado, por exemplo? Com que pessoa eu estou falando? É uma pessoa que é comunicativa, aberta? Ou é uma pessoa que ela precisa ouvir resultados? Né? Ela gosta de história, gosta de falar assim que nem eu? Ou não? Ela quer saber o que ela vai ganhar com aquilo. Uma pessoa mais prática, é o lobo, é o tubarão. Eu quero ver logo o resultado. Ou ela é uma águia, é um gato, né? O teste da personalidade, uma pessoa que ela vai nos seus sonhos, ela viaja junto com você. Às vezes você convive com um gato, com um tubarão, com um lobo e você nem sabe, né? Porque você está falando de sonhos para uma pessoa que é totalmente prática, ela quer saber daqui a 2 horas o que eu vou ganhar com isso, né? É difícil para essa pessoa construir um futuro. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Autoconhecimento. Meditação não é mantras, não é só uma questão religiosa, que também mas o que eu quero trazer pra gente aqui é plano apenas mental, sem conotação religiosa. É melhora da sua performance, melhora do seu dia a dia, se livrar da ansiedade, do estresse, parar de ser reativo e viver estressado e só trazendo problemas na sua vida, tá? Bom, funcionamos através de recompensas, né? Tô terminando, indo para nossa parte final. Funcionamos, pessoal, através de recompensas. Então você tem que colocar, né? Cultivar o bem é um esforço. É muito mais fácil você agir no bateu, levou. É mais fácil, não é o certo, mas é o mais fácil você gritar, você ficar nervoso, você ameaçar, do que você construir ali um diálogo, um respeito, né? Sabe aquela pessoa que você admira, que a pessoa é respeitada, né? Aquele chefe, meu chefe é respeitado não porque ele é meu chefe, porque eu posso perder o emprego, porque ele é bravo. Não, eu respeito o meu chefe porque eu admiro ele, eu quero ser que nem ele. Ele sabe se comunicar, ele sabe liderar uma equipe, ele sabe distribuir tarefas, ele sabe motivar as pessoas, né? Você não quer ser assim também? Então, funcionamos através de recompensas. E essas recompensas, né, o hormônio que está por trás disso é a dopamina. E como que a gente libera essa dopamina? Bom, podemos liberar quando a gente come um doce, quando a gente entra no Instagram e vê que recebeu um monte de curtida, quando a gente recebe uma mensagem de um amigo, né? Vamos sair para almoçar semana que vem. Isso libera dopamina no nosso corpo porque nos estimula, né? É um estimulante. Porque é uma forma da gente pensar, nossa, com essa ação, eu vou ser feliz. Então, quando eu sair com esse meu amigo, vai ser tão bom. E aí a dopamina começa a ser liberada na sua corrente sanguínea, né? E o que sustenta essa dopamina, esse hormônio? Um outro hormônio chamado oxitocina. A dopamina te estimula a agir. A oxitocina, o hormônio do amor, que você libera quando faz ações positivas, ações que te trazem bem-estar, felicidade. Essa oxitocina te mantém no caminho, ela te mantém motivado. Por isso que é tão importante fazer o bem. Percebe na hora, né? Quando a gente leva aquele não, quando a gente é rejeitado, na hora a gente não tem mais vontade de fazer aquela tarefa, a gente quer largar tudo. Por quê? Porque acabou a produção de dopamina, né? Acabou. Agora você tá sem dopamina, você tá sem estimulante. E essa
E isso te traz tristeza. Poxa, eu queria ter... Não fui reconhecido, né? Não foi da maneira que eu gostaria. Só para fechar aqui o exemplo, então, até, por exemplo, você sai para almoçar com esse seu amigo que você queria tanto, então você fica na expectativa. Ai, vou ver ele, ai, vai ser tão legal, a gente vai conversar. Chega no restaurante, de repente a comida é ruim. Ele escolhe um restaurante que você nunca foi e a comida é ruim. E aí você colocou uma emoção negativa, você criou uma memória negativa. Porque a comida no restaurante é ruim. Ou esse seu amigo que você gosta tanto, ele de repente está com problemas e acaba que a conversa não é tão legal como você gostaria. Ele acaba falando coisas que te desagradam, desabafando, e não é tão divertido como você achava. Você já criou uma memória negativa desse seu amigo. A próxima vez que ele te chamar para almoçar, você vai pensar 2 vezes. Você não vai ficar tão emocionado quando ele te chamar para almoçar. Então, a gente precisa, né, para que isso não acontece, não somos isso não é de uma forma assim, não somos reféns, né, dos nossos hormônios, não. Quando nós colocamos o nosso foco naquilo que a gente quer, no bem, do mesmo modo, essa produção de dopamina e oxitocina acontece. Então, direcionar o foco para uma coisa ruim, virão pensamentos ruins. Direcionar o foco para coisas boas, vai haver essa produção desses hormônios estimulantes. Quando você olha para o bem, quando você busca o bem, quando você busca coisas que te fazem feliz. E você tem que ser maduro e perceber isso. Estar vivo, estar saudável, estar com todos os sentidos funcionando. E tem outra coisa para falar, tem o sol, e tem a natureza, e você tem a sua casa própria, e você tem o seu trabalho, você tem 2 pernas, você tem companhia, marido, filho, filha, esposa. Cada um vai encontrar as suas razões para agradecer, né? E eu falei, são 2 circuitos diferentes. Quando a gente estimula a via do bem, a via do córtex pré-frontal, a gente desliga a via da amígdala. A amígdala que nos traz inflamação, estresse e doenças. Quando o córtex pré-frontal está ativado, a outra via do estresse está desativada. É assim que o nosso cérebro funciona. E então, na prática de hoje, na prática de meditação, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, a gente vai fazer a respiração Wim Hof, a respiração Rivotril. Quando a gente se perceber em momentos que estamos perdendo o controle, estamos ficando chateados, né? A gente para, se isola, vai num canto e vai buscar fazer essa respiração. Respiração simples. Você vai respirar expandindo o seu abdômen, expandindo o seu peito, as costelas, as costas. Nessa respiração, puxa o ar em 4, segura 2, solta o ar em 6, fica sem ar 2. Então, primeiro observa a sua respiração, o ar entrando e saindo pelas narinas. Coloque agora uma intenção na sua prática. Então, diante de tudo que eu falei, o que você ouviu, o que fez sentido para você? Quais são as razões para você cultivar o bem? Quais são as razões para você buscar ser uma pessoa que busca ser uma pessoa melhor, busca fazer o bem? Vamos lá. Vamos juntas, eu vou contar com você. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, solta devagar, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fica sem ar, 1, 2. Inspira, 1, 2, 3, 4. Retém, 1, 2. Soltem, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Fica sem ar. 1, 2. E continua no ciclo. Inspira. Conta na sua mente agora. Mais uma vez. Deixe agora sua respiração livre, o ar entrando, saindo pelas narinas. Então, vai se preparando para finalizar a sua prática, sentindo as suas mãos, suas pernas, coluna. Puxa o ar. Vamos elevar os braços, espreguiça, cresce. Abrimos. E assim a gente encerra a prática de hoje. Muito obrigada pela sua presença e amanhã a gente vai falar sobre a equanimidade, né? Como desenvolver a empatia. A equanimidade a gente está buscando o equilíbrio, né? Nem ação do bem, nem ação do não bem, né? Do mal, da raiva. A gente vai buscar não se envolver com as situações. Isso é muito poderoso, aquele momento em que você precisa se calar, sem tomar partido de ninguém. Quantas vezes você já precisou disso, né? Vamos falar sobre isso amanhã. Obrigada, boa noite. E até amanhã, 8 horas, nos vemos novamente.